Bom, eu creio que assim toda profissão ou qualquer coisa que você venha a fazer na vida ou ser na vida tem uma influência que começa dentro de casa, né? Seja na educação, no caráter. E na formação profissional, eu não posso dizer que também não tive uma influência familiar, né? Necessariamente eu não sabia se tinha dom ou não, né? Então a influência primeira que a gente acaba recebendo vem realmente do exemplo, né, dentro da família. Então eu, por exemplo, para escolher a medicina, é, 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 foi porque a minha família, o meu pai já trabalhava na área de saúde, ele tinha uma farmácia, ele era farmacêutico. Depois o meu irmão, um dos irmãos mais velhos, ele veio a fazer medicina também. Então, sem saber se tinha ou não habilidade, eu escolhi, optei por fazer medicina por influência, de certa forma, familiar, pelo exemplo na família. Eu acho que foi mais por eliminação do que por escolha mesmo, né? Acabei... Tinha tanta coisa que eu queria fazer, né? O meu sonho mesmo era ser paleontólogo, né? Só que decidi fazer biologia. Só que daí uma professora do ensino médio fez o favor de me mostrar que não era bem esse caminho para mim. E daí eu fui eliminando, na verdade, tudo aquilo que eu gostava, mas não queria. A física era uma coisa que eu adorava, mas não tinha muito a ver com o que eu queria fazer. Filosofia também, adoro até hoje, não tinha muito a ver. E acabou sobrando psicologia. Aí eu fui descobrir mesmo quando eu estava estudando, que daí realmente eu vi que era isso que eu queria. Bom, na verdade, para dar continuidade é um negócio de família, né? Meu pai iniciou a empresa em 1978 e eu ingressei na empresa depois de uma idade. Depois da minha faculdade, eu acabei ingressando na empresa. Por que você quis ser empresário? Então, foi algo que me levou a isso, na verdade, para dar justamente a continuidade na empresa, né, que meu pai havia aberto. Apesar de ser formado numa outra área completamente diferente, de transporte, sou formado em medicina veterinária, mas no momento, depois que eu me formei, a empresa estava passando por algumas dificuldades e eu acabei me voltando para a empresa e ajudar meu pai naquele momento de dificuldade. Sempre, desde quando eu era novinha, eu queria ser aeromoça, quando eu era bem pequenininha, que eu achava que era bonita andar de avião. Daí depois eu quis ser dentista e sempre fui. Tanto que no primeiro vestibular eu não passei na federal, não passei na época, em 99. Não, 99 eu me formei. 95 eu entrei na faculdade, em 94 eu não passei. Daí quando eu fui fazer em 95, eu até falei pro meu pai, acho que eu vou fazer outro mais fácil. Porque na época, quando eu passei na federal, era 32:1. Agora acho que já tá mais fácil. Então, eu falei, não, vou fazer algum curso que seja mais fácil, né? Porque eu não quero ficar fazendo cursinho um monte de vezes. Meu pai, não, se precisar, faz mais um monte de cursinho, você tem que fazer o que você quer. Porque é uma profissão pro futuro, né? Você tem que pensar que você tem que fazer o que gosta. Porque você vai ficar trabalhando anos e anos até se aposentar na mesma profissão. E se você faz uma coisa que você não gosta, não faz bem feito. Desde criança eu gostava de desenhar, gostava bastante de desenhar. Mas daí eu via que eu procurava uma profissão que tivesse a ver com isso e só via desenhista ou coisa assim, não era isso que eu queria. Por outro lado, também eu gostava de inventar, de construir objetos, de fazer coisas, de construir meus brinquedos. Já desde criança eu tinha isso muito forte, né, de eu mesmo fazer daí. Então isso... quando eu descobri que tinha uma profissão que juntava um pouco disso, né, essa coisa de você desenhar com a criatividade, com você construir suas coisas, isso me encantou. Daí eu decidi naquele momento decidi fazer o design industrial, na época, né, desenho industrial, na área do design de produto. Num primeiro momento eu posso dizer para você que não foi nada que me motivou a ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Porque com 14 anos, né, na época eu não tinha uma maturidade ainda para fazer uma escolha. Eu posso dizer assim, caí de paraquedas, mas acabei me identificando, gostando.
me envolvendo bastante com a área, conhecendo bastante pessoas, né? Na sequência, logo quando eu terminei o curso técnico, logo comecei a trabalhar, isso acabou me envolvendo bastante. E hoje eu estou cada vez mais envolvido com esse meio. Sempre tive uma aptidão. A gastronomia ela evoluiu muito porque agora ela é uma profissão. A gente percebe que o mercado, uma das exigências do mercado hoje é o profissionalismo. Antigamente as cozinhas eram dominadas por mulheres, donas de casa, né, que tinha aquela ideia de que precisava saber cozinhar por conta de família, marido. E já hoje não. Hoje a alimentação fora do lar ela representa uma grande gama, né? E estatisticamente muitas pessoas comem fora. Então se precisou criar uma profissão regulamentada, digamos assim, né? Que é o cozinheiro. E por conta de exigência de segurança sanitária, que é uma coisa excelente, porque nos dá segurança alimentar para quem faz e para quem consome, se viu necessidade de profissionais estarem dentro da cozinha. Por questões de custos, desperdício, de você saber o que você está utilizando. Então, hoje o mercado busca profissionais. É uma área apaixonante. Quem entra na gastronomia adora. Se apaixona. É uma profissão desgastante até certo ponto. Não é uma profissão fácil, no sentido de que exige muito. Não só fisicamente, mas de estudo. Você tem que estudar. Você estava comentando da profissão em alta. É uma profissão em alta. Na verdade, todo mundo pode. Bem ou mal, gastando pouco, gastando muito, mas todo mundo tem que se alimentar. E para isso precisa de gente fazendo comida. Aí depois que eu me formei em odontologia, montei meu consultório, trabalhei em clínica, aí sim que eu consegui parar um pouquinho e me dedicar a uma área que eu já gostava. Então você sempre gostou de gastronomia? Mas não, a gente sempre cozinhou. Você sempre cozinhou, mas aí você sempre falou cozinhou, assim, não, mas aquela velha história, cozinhar para você é uma coisa. Trabalhar numa cozinha, você cozinha para os outros. Então, o motivo da minha escolha primeiramente foi por amor à profissão. Eu acredito que hoje em dia você passa a maior parte do tempo fazendo o que você... no seu trabalho, então você tem que fazer o que você gosta, senão você fica entediado, estressado, enfim, acaba ficando doente se você não fizer o que você gosta. E em segundo lugar, porque essa profissão ainda depende muito, por mais tecnologia que ela utilize, ela ainda depende muito do trabalho braçal do homem ou de cada detalhe ali final do homem, ela depende que o homem tenha o seu trabalho. Então eu acho isso muito bonito, que ela depende do homem. Por esse motivo eu também escolhi. Eu tinha dúvida em arquitetura e design. Aí acabou sendo design foi o que eu marquei na hora do vestibular. Então acabou indo design. O mercado, para nós, na questão de transporte, realmente está em crescimento, está em alta, né? Devido a vários investimentos no país, mas é sempre a questão de uma empresa, no nosso país em particular, é sempre uma atividade com um índice de segurança não muito elevado, né? Pela própria estabilidade de mercado e também de governo. Tá cheio, mas acho que se você for bom, fizer tudo certinho no teu trabalho, você consegue paciente. Que tá cheio, tá, né? Tem clínica em tudo quanto é lugar. Mas se você fizer um trabalho bom, os pacientes, um vai falando pro outro, você consegue ter teus clientes. Você acha que abrir uma clínica é uma ideia? Olha, hoje em dia o que tá melhor? Em vez de você só abrir um consultório você sozinho,
Lá, que daí, se eu abrisse um consultório, só eu sozinha, só eu atendendo, é ruim, porque daí o paciente põe o aparelho comigo, mas precisa fazer uma cárie, daí eu tenho que encaminhar para outro. Tem que fazer limpeza, encaminha para outro. Tem que extrair o siso, encaminha para outro. Então é ruim. Então o legal agora é trabalhar em equipe, fazer uma clínica multidisciplinar dentro da área da odontologia mesmo. Que nem aqui tem, que daí já faz o raio-x ali na frente, já faz horta aqui, ali é de criança, já faz canal, já faz tudo no mesmo lugar. Olha, não é a questão só do querer, né? Mas o buscar, o saber mais, isso é uma coisa que não tem fim, né? Não tem você sempre tem que estar se atualizando, você tem que estar inteirado com o que se faz no mundo hoje, né? No mundo globalizado você tem condições de ficar sabendo praticamente o que se faz no mundo todo, né? Hoje você tem muita facilidade, né? De estar acompanhando a evolução, e a medicina é uma coisa que evolui assim a cada dia, né? A tecnologia aplicada à medicina, toda a evolução é muito grande e você tem facilidades hoje para estar acompanhando. Então não é uma questão só do querer, né? Mas até mais uma necessidade, né? De você estar procurando cada vez se inteirar mais, né? Em termos de conhecimento, em termos da evolução tecnológica. Então tudo isso faz parte, né? Do contexto na medicina, né? O que você está estudando? Fazendo mestrado na UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Qual é o projeto do mestrado? É uma proposta de política pública de mobilidade urbana, com ênfase no uso da bicicleta, para as universidades públicas do Paraná, com sede em Curitiba. Você gosta do que você estuda? Sim, o conteúdo das disciplinas da base que compõem os créditos são bastante interessantes e elas vêm de encontro tanto a embasar o meu serviço quanto ao projeto de dissertação, como o programa de extensão onde eu atuo, né? O programa de extensão universitária. Eu queria fazer uma especialização em alguma outra coisa diferente do design, por exemplo, fazer marketing, fazer gestão de projeto, fazer alguma coisa não totalmente ligada ao design, e aplicar o design a essa área. Olha, eu entrei para a enfermagem, eu tinha 14 anos de idade quando eu me matriculei no segundo grau, que na época eu tinha a opção de fazer o segundo grau profissionalizante, o segundo grau técnico, e na época eu fiz o curso técnico em enfermagem, que foi um curso de 3 anos, concluindo o segundo grau. Então, contabilizando desde essa época aí, já se passam mais de 15 anos na enfermagem. E muita coisa aconteceu depois da formação a nível médio, a nível técnico, veio a graduação, a faculdade. Então, eu acho que assim, primeiramente, as pessoas, elas criam uma figura do que é um cozinheiro, né? Às vezes tem aquela figura glamurosa do que é ser um cozinheiro, que é aquela figura bonita, que é só o que é bonito. Tá com um chapéu na cabeça, atrás de um fogão, as mil maravilhas, só com os temperinhos lá e tal, tudo tão fácil. Mas não é assim. Você tem que ir às compras, você tem que planejar, você tem que saber o que você está lidando, você tem que saber o que você está pondo lá, qual a quantidade, você tem que planejar o que você está fazendo. Não, que vai sobrar, o que não vai sobrar, porque você tem que administrar a sua cozinha também, porque você tem que saber lidar com a sazonalidade dos seus ingredientes, com o que o seu público vai estar comendo, com a aceitação dos seus clientes, com se vai estar gostoso ou não vai estar gostoso, o tanto que vão pedir, se vai sobrar ou se vai faltar, se vai ter muito sal, se não vai ter muito sal. Então não é tão simples assim, né? Não é só chegar e cozinhar, você tem que ter todo um preparo para isso, né? Então não é só estar atrás de um fogão ali, tem todo um preparo para isso, tem todo um estudo para isso, né? Não é uma simples coisa como antigamente, já se tornou uma profissão, as pessoas têm que acordar para isso, né? Tem que valorizar mais a gente, não é só
só isso já se tornou uma profissão. Acho que a gente tem para mostrar mais do que nunca que a gente precisa desse valor. Bom, no começo as pessoas não sabiam o que era design, entendeu? Eu acho que essa era uma dificuldade muito grande quando eu comecei a trabalhar. E hoje acho que isso já não acontece mais, né? As pessoas não têm uma noção um pouco maior do que é. Então, tinha que estar sempre explicando o que era, o que faz. Então, sempre é um trabalho de convencimento, né? Ela precisa gostar, ela precisa se dedicar e ela precisa estar interessada. É uma profissão que a gente fica muito tempo em pé, é uma profissão que a gente tem que se dedicar. A gente vem em serviço. Toda área que vem em serviço, você tem que ter um perfil para servir. É uma profissão que você vai estar trabalhando no Natal, você vai estar trabalhando no Novo, você vai estar trabalhando em datas festivas. Ele é muito próximo da hotelaria, no sentido de que é uma doação pessoal. Então, você tem que já ter isso incutido na ideia. Você vai passar bastante tempo na cozinha, que você vai liderar uma brigada de cozinha, que você vai combinar. Um chefe de cozinha é um cargo hierárquico dentro de uma cozinha. E o chefe de cozinha tem a sua brigada de cozinha. A sua brigada de cozinha são os cozinheiros, os auxiliares, o pessoal que lava a louça, né? Todo mundo. Então ele que é o comandante, assim. Esse ele tem um cargo de chefe de cozinha. Olha, o melhor conselho que eu posso dar é sejam vocês mesmos. Porque não adianta pensar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer sucesso, porque senão não vão seguir. Se não é uma coisa que fala sobre vocês, não vai dar certo. Eu conheço muita gente que estudou comigo em psicologia, que acabou passando no concurso da Copel e está sendo atendente da Copel. Não tem nada a ver com o que gastou 5 anos fazendo. Como eu conheço muita gente que não fez nada da vida, tipo de faculdade, o caminho tradicional, e está vivendo muito bem vendendo cachorro quente. Que faz seu horário, é feliz, consegue viajar todo ano. Então, assim, o importante é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão, aquilo que fala sobre você mesmo, mais do que seguir a carreira da moda ou fazer só o que todo mundo tem. Olha, a enfermagem é uma profissão, como eu falei no começo, que ainda hoje não tem o reconhecimento que deveria ter pela sociedade, mas é uma profissão extremamente digna e uma profissão extremamente valiosa. O enfermeiro hoje, dificilmente ele fica sem trabalhar. Então nós temos aí várias faculdades, vários centros que formam enfermeiros, mas o mercado ele consegue absorver. Profissionais desempregados e mal preparados, isso vai acontecer em todas as áreas, seja na saúde, seja na área de exatas, seja em qualquer área, sempre vai ter bons e maus profissionais. Aquele que ingressar na faculdade, o conselho que eu dou, aproveite a faculdade, o máximo que você puder. Eu, quando estudei, tive que conciliar a faculdade com outras atividades. Se você conseguir fazer a faculdade com uma dedicação maior, é o conselho que eu dou. Se dedique, estude, se empenhe bastante, porque a faculdade ela vai te dar uma boa base para o mercado de trabalho. Depois, as especializações, o conhecimento específico em uma determinada área você vai adquirir no dia a dia. Mas o conselho que eu deixo é assim, se empenhe, estude bastante. Se você for um profissional bem preparado, você já vai sair bem conceituado da própria faculdade, da própria universidade, e com certeza você vai ter campo de trabalho, você vai ter mercado de trabalho, e você começa a colher os frutos tão logo.